Estamos aqui iniciando nos primórdios, na introdução. Mesmo aqui neste capítulo que nós vamos ver hoje, capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, método, trata-se de uma introdução. Porque Kardec, neste capítulo, ele fala a respeito de algo muito importante. Ele fala, essencialmente, a respeito daqueles que se aproximam do Espiritismo por causa do fenômeno. São muitos aqueles que se aproximam da doutrina por causa do fenômeno. E Kardec não aconselha que nós comecemos pelo fenômeno. Ele orienta que nós comecemos pelo estudo, pela razão, pelo raciocínio e não pelo fenômeno. Porque aqueles que se aproximam da doutrina exclusivamente por conta do fenômeno mediúnico, dos mais variados fenômenos mediúnicos, eles podem experimentarem uma certa frustração. Com o tempo, eles podem experimentar uma certa frustração, porque os fenômenos mediúnicos, eles são provocados pelos espíritos, quando os espíritos encontram condições ideais para tanto. E essas condições ideais são raras. Kardec estava se referindo principalmente aos fenômenos de efeitos físicos, porque à época da codificação acontecia uma diversidade de fenômenos de efeitos físicos. No entanto, esses fenômenos aconteciam pela vontade dos espíritos, utilizando os médiuns como instrumentos, e não aconteciam pela vontade dos médiuns. Foi justamente isto que levou muitos médiuns, infelizmente, muitos médiuns promissores, para o caminho da mistificação, porque eles não podiam provocar os fenômenos. Os médiuns não podem provocar os fenômenos. Os fenômenos acontecem pela presença dos espíritos. É como Chico costumava dizer: o telefone toca de lá para cá, quando muitas pessoas procuravam. É claro que o médium oferece sintonia, é claro que o médium ele pode cooperar na sintonia, ele pode, de sua parte, tentar estabelecer contato nas manifestações inteligentes. Mas as manifestações físicas, elas ocorrem, vamos dizer assim, essencialmente elas acontecem pela vontade dos espíritos. E vejamos bem, não são todos os espíritos que sabem manipular o ectoplasma,
Não são todos os espíritos que sabem se valer dos médiuns de efeitos físicos. Os espíritos carecem também de uma certa especialização nas comunicações, inclusive nas comunicações inteligentes também. Os espíritos carecem de uma certa especialização. Então, Kardec, ele não aconselhava que as pessoas se aproximassem da doutrina exclusivamente pelos fenômenos e não estudassem, ao passo que aqueles que, em primeiro lugar, aqueles que começassem a estudar, a ler, a compreender as manifestações, a essência das manifestações, posteriormente, eles estariam mais preparados para lidar com os fenômenos. Aqueles que inicialmente se interessassem pela teoria. Vejamos, é por isso que muitas pessoas, quando aparecem no centro espírita, muitas pessoas querem frequentar as reuniões mediúnicas. Não sabem do que se trata, não conhecem às vezes nada ou quase nada da doutrina, vêm pensando que é algo extraordinário. E os fenômenos mediúnicos, em uma reunião, por exemplo, de desobsessão, são fenômenos limitados, são comunicações. As pessoas às vezes esperam que os espíritos se materializem, esperam que os espíritos movimentem objetos, enfim, esperam por uma prova palpável, uma prova concreta, uma prova palpável. E os espíritos amigos nos aconselham que as pessoas não devem começar pela mediunidade. Alguns poderão estar pensando, mas se a pessoa tem com ela ou através dela algumas manifestações, como proceder? Inicialmente, essas pessoas devem frequentar a casa, devem se ambientar, devem conhecer alguma coisa básica sobre mediunidade, conhecer sobre doutrina, devem demonstrar o seu real interesse, porque algumas pessoas são atraídas apenas pela curiosidade. Algumas pessoas são atraídas pela curiosidade e se desapontam. Se desapontam, não frequentam mais, acabam se afastando, porque esperavam se deparar, vamos dizer, entre aspas, com o maravilhoso. E realmente é muito difícil. O fenômeno mediúnico hoje em dia, ele se apresenta de uma maneira muito sutil, porque nós não temos assim tantos médiuns considerados ostensivos. Se bem que esses dias, um amigo conversando conosco, ele foi convidado para dirigir uma reunião mediúnica numa outra cidade. E ele estava dizendo que como é que ele iria dirigir uma reunião mediúnica sem nenhuma faculdade ostensiva. Então nós dissemos a ele que ninguém necessita possuir uma faculdade mediúnica ostensiva, como da vidência, como da
clareaudiência para dirigir uma reunião mediúnica. E dissemos a ele ainda: nós não consideramos a intuição uma faculdade ostensiva. No entanto, os espíritos nos dizem que a intuição é a rainha das faculdades mediúnicas. A intuição. E todos nós possuímos essa capacidade intuitiva ou essa faculdade intuitiva. Todos nós possuímos. A questão é que nós não atentamos para a intuição. A intuição, às vezes, ela é tão patente, ela é tão presente, que ela chega a se confundir com a clareaudiência. Muitas vezes a pessoa acha que está escutando com os ouvidos, quando na verdade ela está escutando é com a mente. E nós não consideramos a faculdade mediúnica da intuição como sendo uma faculdade passível de ser cultivada, de ser utilizada. A intuição, afirma Calderaro no livro No Mundo Maior, em conversa com André Luiz, a intuição é a rainha das faculdades mediúnicas. Todas as demais faculdades mediúnicas convergem para os domínios da intuição pura, ou seja, é uma questão do pensamento. É uma questão do pensamento registrando pensamento. Mas, para tanto, nós precisamos de muito recolhimento, nós precisamos de muita disciplina, precisamos também de muito equilíbrio, precisamos também de muito discernimento, precisamos também de muito estudo. Então, Kardec fala aqui neste capítulo 3º do método, ou simplesmente método, ele fala que o ideal é que nós nos aproximemos da doutrina para conhecer a sua filosofia, para conhecer, vamos dizer, a doutrina teoricamente. E depois de um conhecimento teórico mais ou menos sólido, aí é que nós vamos ter condições de compreender o fenômeno. Porque, caso contrário, nós sempre vamos experimentar alguma frustração. Porque, como diz Kardec, todo fenômeno mediúnico, ele é suscetível de ser questionado. Qualquer fenômeno mediúnico, até mesmo a materialização de um espírito, é suscetível de ser questionado. Vejamos bem, Tomé, que era um apóstolo, questionou a presença do Cristo materializado. Ele questionou várias vezes. Primeiro, ele não acreditou nos companheiros que haviam dito a ele que o Senhor havia se apresentado materializado e ele não estava presente. Depois, quando o Senhor tornou a se apresentar, Tomé, imaginando talvez que estivesse sendo vítima de uma alucinação qualquer, ou de um embuste qualquer, Tomé pediu a Jesus que consentisse a ele tocar em suas chagas. E Jesus permitiu que Tomé tocasse em suas feridas, nas chagas da crucificação. Foi quando Jesus disse: bem-aventurados, Tomé, são aqueles que não viram e creram. Você está crendo porque está vendo. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Imaginemos se
Imaginemos se a crença no mundo fosse algo de quem somente tivesse visto, de quem somente tivesse comprovado um fenômeno qualquer. Nós tivemos aqui mesmo, em Uberaba, sessões de materialização que foram levadas a efeito no consultório do Dr. Valdo Vieira. Esses fenômenos foram levados a efeito no começo da década de 60. Vejamos bem, surgiu uma médium chamada Otília Diogo, e o Valdo Vieira, como era médico também, ele tinha um grande interesse pela parte científica da doutrina. E ele acabou convidando diversos médicos espíritas para participarem aqui em Uberaba das sessões de materialização com a médium Otília Diogo, que de fato era médium de efeitos físicos. Acontece, porém, que quando os fenômenos não aconteciam, ela também fraudava. E foi um mal-estar muito grande, porque o Valdo convidou o Chico para participar, e o Chico, não querendo contrariar o Valdo, que era seu parceiro na mediunidade, ele participou daquelas materializações que foram escandalosamente exploradas pela imprensa. A imprensa leiga. Nós tivemos oportunidade de escutar o Valdo Vieira a respeito do assunto antes dele desencarnar. Então, ele deu o testemunho dele, dizendo que ela realmente era médium de efeitos físicos e que alguns fenômenos aconteciam através dela. Mas quando esses fenômenos não aconteciam, porque não dependiam da vontade dela, ela forçava que esses fenômenos acontecessem, algum fenômeno ocorresse. E em uma dessas reuniões, vários repórteres fotografaram. E aquelas fotografias foram analisadas por experts. E eles chegaram à conclusão que aqueles fenômenos não eram autênticos. Houve uma repercussão muito negativa. Então vejamos como as coisas às vezes podem ocorrer. Isto, na atualidade, ocorre muito com os chamados médiuns de cura, que podem sim ser médiuns de cura, mas são os espíritos que curam através. Não são os médiuns que curam. E, portanto, eles não podem curar a todos. E não podem também curar quando querem. Eles não podem, por exemplo, garantir a cura. Já tive oportunidade de dizer aqui, numa terça-feira, uma tia distante que residia em São Paulo, ela teve um tumor no seio. E ela foi atrás de um médium de cura, à época muito conhecido. Ele também já desencarnou. Inclusive, ele foi assassinado. Ele morreu a facadas, dadas pelo seu caseiro. Ele era médico e era médium. Mas vejamos bem, ela foi até ele a submeteu a uma cirurgia, dizendo que tinha extirpado o tumor do seio
e garantiu a ela, garantiu, você está curada. Garantiu a ela, você está curada. Um dia, eu estava em meu consultório, a Rua Major Eustáquio, ela aparece lá, veio de São Paulo. Ela me chamava, a minha família toda, Carlinho. Ô Carlinho, eu vim aqui porque aconteceu isto. Agora o tumor parece que tinha desaparecido, o tumor voltou e o seio está tomado. O que eu devo fazer? Corre atrás do médico. Vai procurar o médico, o hospital. A senhora precisa tirar o seio. A senhora precisa tirar o seio. Então, esses fenômenos, como diz Kardec, nós temos que nos aproximar da doutrina pela razão. Nós temos que estudar, porque todo fenômeno é suscetível de ser questionável ou questionado. Vejamos bem, Sir William Crookes, ele foi um gênio, ele foi um cientista inglês, William Crookes. E, inclusive, ele pertencia à Academia Real de Ciência de Londres. Ele chegou a publicar um livro intitulado Fatos Espíritas, muito interessante o livro dele. Ele pesquisou uma médium de efeitos físicos, uma jovem, chamada Florence Cook. Através de Florence Cook, vários fenômenos mediúnicos aconteciam. Materializava-se principalmente um espírito que dava o nome de Kate King. Mas Sir William Crookes, ele precisou de 3 anos de pesquisas exaustivas para ele concluir pela autenticidade. Quando ele concluiu pela autenticidade, ele enviou à academia o seu depoimento por escrito. Infelizmente, o seu depoimento foi engavetado, mas ele precisou de 3 anos. Ele fazia todas as experiências. Ele auscultava os batimentos cardíacos da médium, os batimentos cardíacos do espírito, quando o espírito estava materializado. Ele chegou a cortar mechas do cabelo do espírito para ver se a médium não era a médium que estava ali. E depois, quando a claridade se fizesse, ela não estivesse com o cabelo cortado. Ele pesava a médium numa balança antes do fenômeno, pesava a médium depois, na mesma balança, depois do fenômeno. Ele fez amarrava a médium na cadeira, e ela se submeteu a tudo. E ele, um homem de ciência, não era um homem inculto. Ele foi designado para estudar esses fenômenos. Ele precisou de 3 anos. E às vezes, nós, quando vamos participar de uma sessão, onde nós presenciamos certos fenômenos, nós queremos crer ou descrer na primeira oportunidade. Foi por isso que Kardec, aqui neste livro do Método, embora hoje nós estejamos aqui sem energia, Kardec, ele diz o seguinte, ele classificou os espíritas segundo os seus interesses. Ele classificou os espíritas, vejamos bem, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os denominaremos
espíritas experimentadores. Os espíritas experimentadores são aqueles para os quais o espiritismo é uma simples ciência de observação. Eles estão sempre experimentando. É muito grave. Nós precisamos de ter muito discernimento. É muito sério. A questão mediúnica é muito complexa. Certa vez, uma senhora nos procurou no Pedro e Paulo. Era um dia, não era dia de reunião, ou a reunião já tinha terminado. Eu sei que ela ficou, ela nos chamou, falou: Bacelli, vamos até o meu automóvel, ele está aqui estacionado. E eu fui com ela no passeio, ela abriu o porta-malas e me mostrou uma série de mensagens psicografadas do filho que tinha desencarnado. O filho havia desencarnado. Ela tinha recebido mensagens com 5 médiuns diferentes, inclusive com Chico Xavier. Ela ia num centro, ia noutro, ia noutro, ia noutro, ia noutro. Aí ela nos disse assim: como é que eu faço? Porque uma mensagem às vezes contradiz a outra. Com qual eu vou ficar? Vejamos como a coisa é complicada. Com qual eu vou ficar? Eu disse a ela: minha irmã, a senhora fique com a mensagem recebida pelo Chico e guarde as demais. Porque o médium, ele não é uma vela, ele é um filtro. E cada médium filtra de acordo com a sua capacidade de filtrar. Então eu vou aconselhar a senhora fique com a mensagem recebida pelo Chico, evidentemente, e guarde as demais, se a senhora quiser guardar. Guarde as demais. Então, existem pessoas que vivem experimentando. São pessoas que, às vezes, cavam com as próprias mãos o abismo da descrença. Lá no Chico, às vezes, surgiam algumas pessoas que davam o nome no receituário de pessoas já desencarnadas. Faziam isto para testar o Chico. Evidentemente que o Chico, com toda a sua capacidade, nós soubemos uma vez de um caso de uma pessoa que foi lá e deu o nome de seu cachorro no trabalho de receituário, do receituário, porque nem todas as pessoas que vêm a uma casa espírita são sérias. Nem todas as pessoas estão bem intencionadas. As pessoas, às vezes, elas não estão buscando um consolo. Elas estão buscando o que deve ser obtido por elas mesmas, através de um esforço exaustivo. Em seguida, Kardec fala aqui a respeito dos espíritas imperfeitos. E ele dá as características. Os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral que dele decorre, porém não a praticam. Então vejamos, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos. São aqueles que admiram a filosofia, são aqueles que admiram o conteúdo dos livros, admiram Kardec, admiram a obra de Chico Xavier, admiram
a obra mediúnica, mas trata-se apenas e tão somente de uma admiração. Eles não se encorajam a se renderem, a se entregarem, porque eles sempre têm um questionamento mais ou menos assim: e se não for verdade? Eu vou perder o meu tempo na existência. E se não for verdade? Eu vou me dedicar à causa, eu vou me dedicar ao espiritismo, e se não for verdade? Eu terei perdido o tempo da cerveja, eu terei perdido o tempo da farra, eu terei perdido o tempo do dinheiro. Eles consideram que seria uma perda de tempo. Ora, mesmo que nós façamos tal questionamento, será que nós podemos considerar falta de tempo estender a mão ao próximo? Coisa que até os próprios animais fazem. Os animais da mesma espécie costumam socorrer uns aos outros, e hoje nós estamos sabendo que até as árvores fazem. Foi escrito um livro, A Vida Secreta das Árvores. Os cientistas estão descobrindo que as árvores se amparam umas às outras. Elas socorrem porque é uma questão de sobrevivência. Uma árvore interessa pela sobrevivência da outra, que está perto dela. É uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Então, são os espíritas, como disse Kardec aqui, os espíritas imperfeitos. Em seguida, ele fala a respeito dos verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Muito interessante esta colocação de Allan Kardec, espíritas cristãos. Eu sempre me recordo de um amigo que falava conosco assim: Bacelli, para que falar espírita cristão? É redundância. O espírita é cristão. Aí nós falávamos, mas nem todo cristão é espírita. Nem todo espírita é cristão na acepção do termo, não é? Na acepção da palavra. Mas é importante nós falarmos, como Kardec escreveu e Chico também falava, fazia questão. É muito importante nós falarmos espírita cristão para mostrarmos que o espiritismo é uma doutrina cristã, que o espiritismo é o evangelho redivivo, que Kardec para nós tem uma importância fundamental, mas que Jesus tem uma importância essencial. Jesus para nós é mais importante. E Kardec diz a respeito dos verdadeiros espíritas, aqueles que não se contentam de admirar a moral espírita, mas que a praticam, ou que buscam praticá-la, aceitando-lhes todas as consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, trabalham por tirar proveito destes curtos instantes para caminharem pela via do progresso, única que pode elevá-los na hierarquia do mundo dos espíritos. Então, são os espíritas cristãos que nós estamos aqui nos esforçando para ser. Porque hoje, por exemplo, não precisaríamos estar aqui. Hoje é sábado. Sábado à tarde, 16 horas, 17 horas, nós estamos aqui estudando para ver se nos compenetramos um pouco mais de nossos deveres, para ver se nos consertamos, como fala o doutor Inácio Ferreira, para ver se nós educamos a nossa personalidade, porque temos uma personalidade às vezes difícil na atual existência. Uma personalidade difícil, claro,
Se temos na atual existência, é porque também já tivemos em existências anteriores, em existências pretéritas, porque os espíritos nos dizem que nós estamos agora no nosso melhor tempo. Estamos agora no nosso melhor tempo. Estamos agora na melhor oportunidade que já tivemos de crescer espiritualmente, de modificarmos o rumo dos nossos passos. Então vejamos, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E Kardec ainda fala a respeito de uma outra característica de alguns espíritas. Ele os chama de espíritas exaltados. A humanidade seria perfeita se apenas tomasse o lado bom das coisas. O exagero em tudo é prejudicial. Nós temos que ter bom senso. Nós temos que ter discernimento, precisamos ter bom senso, principalmente conosco. Claro, tudo o que nós estamos falando, precisamos aplicar primeiramente a nós mesmos. Em Espiritismo, ele dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril das coisas do mundo invisível, e faz aceitar muito facilmente e sem controle aquilo de que a reflexão e o exame demonstrariam o absurdo ou a impossibilidade, mas o entusiasmo não reflete, ofusca. Esta espécie de adeptos é mais prejudicial do que útil. A causa do Espiritismo são os menos indicados para convencer. Eles falam, são os espíritas exaltados, como nós, infelizmente, também temos. Os médiuns, claro, os médiuns exaltados, os médiuns que se exaltam a si mesmos, os médiuns que aceitam o incensamento, aceitam a idolatria, são aqueles médiuns que são exaltados e fazem questão de exaltar aqueles que estão mais próximos para que depositem nele uma confiança cega. Mas às vezes, essa confiança cega que ele está desejando das pessoas que o cercam tem outro objetivo. Eu costumo dizer que Chico Xavier era um médium espírita que libertava. Chico era um médium que libertava. Agora, nós temos muitos médiuns que escravizam. Escravizam o pensamento, escravizam a conduta das pessoas ao redor. Escravizam, não permitem que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas cresçam espiritualmente. Chico é o exemplo de um médium que libertava. Ele, na nossa concepção, era o autêntico espírita cristão. Na realidade, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, nós temos muitas qualidades, muitas espécies de confrades que estão militando na doutrina, de acordo com o seu grau de maturidade, de acordo com o seu grau de maturidade espiritual. E nós temos que
compreender, não é? E temos que nos esforçar para saber em que lugar nós estamos nos colocando. Seremos um espírita experimentador? Seremos um espírita imperfeito? Seremos um espírita cristão? Seremos um espírita exaltado? Kardec em seguida diz: os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que convence uns não convence outros. O que para uns é motivo de crença não é para outros. É interessante, o que para uns é motivo de crença, para outros não é. Ainda estávamos pensando hoje a respeito da cura que Jesus fez. Aquela cura, ele curou 10 leprosos. Vejamos bem, ele curou 10 leprosos. Ora, a lepra, a hanseníase, à época, nem era conhecida por hanseníase. A lepra era, vamos dizer, uma condenação, uma sentença de morte. Os leprosos, eles eram obrigados a viver nos vales dos leprosos. Era proibido que eles entrassem nas cidades. Eles tinham que andar com um sininho. Eram obrigados a andar com um sino, para que quando eles andassem, aquele sino badalasse e as pessoas não se aproximassem. Porque eram leprosos e receava-se o contágio, receava-se a lepra. Vejamos, Jesus fez algo extraordinário, algo impensável. Ele curou 10. 10 ficaram curados. 9 não voltaram. Interessante, dos 10 curados, o que voltou era samaritano. Justamente o que era odiado pelos judeus. Era samaritano. Os outros 9 eram judeus. Eram da estirpe do Cristo, de Jesus, porque Jesus era judeu. Ele era considerado um judeu puro, e não um samaritano. Não um judeu samaritano, embora os samaritanos também fossem judeus. Mas os samaritanos eram considerados como hereges, eles eram considerados impuros, os samaritanos. Os 9 não voltaram. Vejamos, eles experimentaram o fenômeno no próprio corpo. E, no entanto, para eles parece não ter significado nada. Quantas pessoas são que vêm ao centro e às vezes obtêm até curas espontâneas, porque as pessoas não valorizam, por exemplo, o passe, não valorizam a água magnetizada, e as pessoas, através do passe, simplesmente do passe, porque o passe cura, recebem o auxílio dos amigos espirituais, ou mesmo aqui, durante a reunião, os espíritos estão operando, eles estão fazendo o possível, dentro de suas possibilidades. Existem espíritos que não conseguem fazer nada. Existem espíritos que não conseguem curar, não conseguem auxiliar, eles não têm essa capacidade. Eles se encontram no mundo espiritual como pessoas comuns. Como nos fala o Dr. Inácio Ferreira, espírito é gente. Espírito é gente. Eu me lembro de Chico contar um caso a respeito de um espírito. Ele estava doente no mundo espiritual. Ele desencarnou doente, ele estava doente na Terra, desencarnou doente,
E ele necessitava de uma cura no mundo espiritual. Mas ele permaneceu aqui, nos arredores. Ele permaneceu na terra, em torno dos encarnados. E ele tinha um problema, era um problema físico muito difícil, que estava instalado em seu perispírito. Aí ele conversando com outro espírito, o outro espírito disse a ele: por que você não fica aqui? Fica aqui neste lugar, porque eu já ouvi dizer que de tempos em tempos passa por aqui o espírito de São Luís Gonzaga. E ele faz milagres, ele cura. São Luís Gonzaga, o espírito protetor lá do centro que Chico fundou com os amigos, com o irmão e com os amigos da primeira hora, lá em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita São Luís Gonzaga. Aliás, eles queriam homenagear a São Luís, o rei de França, São Luís IX, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era o rei santo. Ele desencarnou numa guerra, ele recebeu uma flechada no rosto quando ele estava liderando, mas considerado um rei santo. E ele era o protetor de Allan Kardec, São Luís, ele foi canonizado. Aliás, até nesta última viagem que nós fizemos, eu estava na companhia do Lázaro e nós ficamos lá em Paris durante 3 dias, porque desejávamos visitar outra vez o túmulo de Allan Kardec, no Père Lachaise. Mas durante o dia caminhávamos, pegávamos o metrô e caminhávamos. E estávamos lá caminhando, admirando tantas estátuas, porque em Paris existem muitas estátuas, obra de arte impressionante. De repente, assim, eu olho para uma estátua, eu estava a 10 metros de uma estátua de São Luís. Aí chamei Lázaro: olha aqui, Lázaro, São Luís, protetor de Allan Kardec, Luís IX, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu creio que o Lázaro deve ter fotografado, mas até hoje eu não vi esta fotografia. Eu vou perguntar a ele. Eu vou perguntar a ele pela fotografia que nós tiramos lá perto dessa estátua de São Luís. Então, quando eles construíram lá em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luís Gonzaga, na verdade eles queriam homenagear, era o rei São Luís, mas ninguém conhecia nada, ninguém sabia nada, e acabaram dando o nome de São Luís Gonzaga, porque aquele dia da inauguração era o dia de São Luís Gonzaga. Eles achavam que era o mesmo São Luís. E São Luís IX é um, São Luís Gonzaga é outro. Esse São Luís é aquele das obras que assina? É o que assina as mensagens que estão lá no Evangelho, algumas mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, outras estão em outros livros da codificação. Ele fazia parte da falange do Espírito da Verdade. Então, nós precisamos, vejamos bem, esse espírito desencarnou doente, viveu doente, estava doente no corpo, continuou doente e ficou ali. E quando foi curado, quando o espírito de São Luís Gonzaga passou por ali, certamente era o caminho que ele fazia, não é? Quando o espírito São Luís Gonzaga desencarnou muito jovem,
Ele foi um sacerdote francês também e desencarnou muito jovem. E ele se dedicava muito aos pobres e realizou muitos considerados milagres. Quando ele passou por ali, aquele espírito conseguiu ser curado do problema que tinha em seu perispírito, em seu corpo espiritual. Então vejamos, às vezes uma cura não é assim, não é? Precisa de um espírito virtuoso, de um espírito em condições, de um espírito que, vamos dizer, possa movimentar as forças da vida, as forças superiores do mais alto, para que essas forças superiores do mais alto possam atuar naquele momento sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre as células, sobre os órgãos, etc. e etc. Às vezes nos concedendo uma moratória. Isso pode acontecer. São as intercessões. Bom, então neste capítulo, Kardec nos fala algo muito importante. Claro, o capítulo ele é um pouco mais longo e é muito substancioso, mas nós estamos aqui extraindo simplesmente a sua essência, para nós não nos alongarmos. Ele fala que nós devemos nos aproximar do Espiritismo, nós devemos nos aproximar pelo estudo, porque através do estudo nós vamos compreender a fenomenologia. Vamos entender a fenomenologia mediúnica e vamos aprender a separar o joio do trigo. Vamos entender os fenômenos, compreender os fenômenos e entender até quando eles não nos satisfaçam. Até quando eles, por exemplo, não tenham aquela autenticidade que nós gostaríamos que tivesse. Porque realmente depende de condições muito próprias e muito especiais. Condições que às vezes não podem ser reunidas todas ao mesmo tempo. Não conseguem ser reunidas todas ao mesmo tempo. Eu me recordo que eu ainda não, só para encerrar, eu ainda não tinha feito a cirurgia de próstata. E numa determinada noite, eu estava em casa, dormindo, estava na minha cama, dormindo, e já com a conversa da possível cirurgia, porque seria arriscado não fazer a cirurgia de próstata, seria muito arriscado, e os médicos já falavam que a cirurgia precisava ser feita. De repente, eu me vejo na minha cama, deitado assim, de barriga para cima, e vi atrás de mim três espíritos, três homens. Eu os via como se eles eles não estavam pisando no chão do quarto. Eu não os via pisar no chão. Eram três. Eu imagino que um deles pudesse ser o Dr. Inácio, mas eu não posso precisar, porque eles estavam assim, envoltos numa claridade assim, azul, que não dava para perceber corretamente as feições. Eu sei que vi um deles se aproximar, ele se aproximou pelas minhas costas, enfiou a mão no abdômen, abriu o abdômen, eu via o sangue, eu via tudo. Eu estava vendo assim, olhando assim.
Eu via tudo. Abriu o abdômen e pegou a próstata com a mão, olhou a próstata, apalpou a próstata, depois recolocou ela no lugar, não fez nada, só examinou. Só examinou. Não curou, não fez nada, só examinou. Fechou o abdômen, voltou. Os outros dois perguntaram a ele, e ele disse assim: é opcional. Foram as duas únicas palavras que eu pude ouvir. É opcional. Eu poderia fazer ou não fazer, mas talvez viesse a ter consequências mais tarde. Daí a algum tempo. Eu já estava com 70 anos, não é? Seria de fato opcional. E não decidiram por mim. Não tomaram a decisão, mas vieram. Vieram e me examinaram claramente, nitidamente, com muita nitidez, numa nitidez impressionante, não é? Mas depois, com o PSA aumentando, nós optamos então pela cirurgia. Era opcional, optamos pela cirurgia. Demoramos aí um pouco, alguns poucos meses ainda, mas acabamos optando pela cirurgia. Então vejamos, e eu não estava pensando em nada, não estava pensando, e vou dizer, não tinha pedido também, não tinha pedido nada, tinha feito as minhas orações habituais da noite. Não estava pensando, não imaginava, e estava apenas ali para dormir, levantar no outro dia para trabalhar. Quando ocorreu isto. Então vejamos, às vezes esses fenômenos acontecem, ocorrem. No meu caso, eles não interviram. Não foi cura, foi exame. Examinaram, simplesmente examinaram. E constataram que o que os exames estavam dando era de fato verdade, correto. Bem, o nosso tempo já está esgotado. Na próxima semana, nós vamos ver aqui ainda com Kardec o capítulo 4, muito interessante, intitulado Sistemas. E depois já vamos começar a entrar na questão mediúnica mais diretamente. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, caso ninguém tiver, nós vamos pedir o Sérgio para cantar. Eu lembro da Domingas, que ela teve a moratória, né? Os médicos tinham falado que ela ia desencarnar, ido lá 3 vezes. Aí veio a mensagem falando que ela ia ter uma moratória. E de fato ela teve, você lembra? Lembro-me. Ela ainda foi um pouco mais. Isso, não é? 2 anos. Se bem que certa vez ela me falou que desde muito tempo ela tinha na cabeça que haveria de desencarnar com 64 anos. Uma vez ela me falou, numa das visitas que eu fiz a ela na casa dela. Vamos lá, Sérgio. O lampião serviu. Sem Maria Bonita. Pela abençoada oportunidade de a gente estar aqui, procurando